É sempre muito gostoso começar um novo dia, começar um novo programa e ter gente querida para conversar com a gente, para a gente explorar todo o universo da história do rádio, esse rádio nosso centenário, e que está sendo homenageado nesta imensa série que vai para mais de 120 programas. O ideal, ou pelo menos o planejado, era trabalhar com 52 semanas, ou seja, de 7 de setembro de 2021 até 7 de setembro de 2022, apenas por questões históricas, né? Para marcar a linha do tempo, mas tem tanta gente querida, tanta gente boa, tanta gente famosa, não pode deixar de conversar, de saber da história, de descobrir a produção e aquilo que é o legado de cada pessoa para as páginas do rádio que nós estamos ajudando a escrever. Então, por isso, para contar toda essa história, você que nos acompanha nas nossas redes sociais, sejam elas de áudio ou de vídeo, até porque nós também estamos no podcast da Radiofobia, com o nosso querido Léo Lopes, e em todos os outros, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, onde for possível, obviamente, no YouTube. Então, sem mais delongas, nós vamos trazer aqui para a cena nossa querida Débora Isola e vamos descobrir a história dela. Bem-vinda. Prazer estar aqui com você, Malhoca. É uma honra, é uma satisfação, ainda nesse ano que a gente comemora 100 anos de rádio, e assim, fazer parte um pouquinho dessa história. Não é um pouquinho, cada um de nós tem uma participação, não importa se é uma vírgula. Você vê a porca e o parafuso, às vezes são coisas tão pequenas, mas se não houver um encaixe perfeito, e o rádio é isso, é o encaixe perfeito de vozes, de apresentação, de conteúdo, de forma, de sonoplastia, tanta coisa pequena, né? A gente só vê quem aparece hoje, inclusive, na tela, não é na televisão, mas é na tela do rádio, mas se esquece de todo mundo que está lá atrás e que ajuda e tal. Aliás, eu vou aproveitar para dizer para você fazer um pequeno comercial antes da gente começar a conversar, claro, que vem aí uma série que já estava programada há muito tempo, chamada Bastidores do Rádio. É quando a gente dá chance de ouvir pessoas que estão lá atrás, né? Normalmente quem aparece é quem está no primeiro plano, locutora, mas nós vamos conversar com os sonoplastas, com os programadores, com os produtores, tudo, só da técnica, do controle perfeito. geral, do AM e do FM, vamos contar essa história inteira enquanto nós temos tempo, enquanto nós estamos por aqui. Então vem aí a série Bastidores do Rádio, muito interessante, e com certeza vocês vão gostar tanto quanto essa nossa do Vozes do Brasil. Bom, começando agora oficialmente para conhecer Débora Isola. Esse nome me parece, o sobrenome pelo menos, me parece algo de Europa, talvez não seja Itália, porque não sei se eles usam o Z no nome, mas de qualquer maneira eu queria que você contasse. Isola deve ser ilha, e você escolheu o rádio porque você não vive isolado, ao contrário, você vive com uma multidão de amigos e de pessoas queridas. Conta um pouquinho do seu nome original. Então, Malhoca, o meu sobrenome é Delísola, na verdade. Eu só adotei o Isola, que era a forma mais fácil. Depois a gente fala um pouquinho a respeito disso. Eu sempre ouvi muito rádio. Minha mãe era uma fã ardorosa, assim, viciada na Rádio Bandeirantes. Então, eu cresci muito ouvindo a Rádio Bandeirantes. Assim, muito pequena, eu tenho recordações de ouvir Hélio Ribeiro, No Poder da Mensagem, né? Lembro, assim, de passagens muito marcantes. Bem, Zé Paulo com o Pulo do Gato, era o horário que a gente acordava antes de ir para a escola, então eu cresci ouvindo muito rádio, muito. E teve um período isso ainda antes. Eu morei em Guarulhos, logo na primeira infância, digamos assim. Meu pai tinha um amigo de rádio, que chamava Delroy. Ele era da Rádio Boa Nova de Guarulhos. Foi a primeira emissora de rádio que eu fui.
eu acredito que eu tivesse entre 5 e 6 anos de idade, eu visitei o estúdio da rádio numa celebração lá, num show, num programa especial. Então, assim, eu ouvia muito, né? Por exemplo, eu ouvia muito o programa do Del Roy, é, que era um vitrolão na época, de tudo. O programa dele tocava desde os boleros, o programa chamava Del Roy, o Bolero e Você, mas tocava Beatles, tocava Monkees, que eu amava os Monkees, a música que normalmente ele oferecia para mim era dos Monkees. Então, assim, eu cresci ouvindo rádio, mas jamais me imaginei fazendo rádio, porque eu fui uma criança muito quieta, particularmente estudiosa, lia muito, mas eu era muito tímida, assim, excessivamente tímida, muito, mas muito. Eu fui daquela criança e mesmo adolescente de andar com os olhos voltados para o chão. Então, assim, não me imaginei fazendo rádio. Eu decidi ser jornalista muito cedo, assim, eu tinha 9 anos de idade, a gente tinha costume de ler em casa os jornais, meu pai gostava muito da Folha da Tarde, que era um jornal vespertino, né, da Folha da Manhã e Folha da Tarde. Eu lia com frequência, meus pais liam também, e tinha uma coluna lá que me influenciou bastante, Malhoca, que era Histórias que a Vida Conta, era do MDM, então era muito misterioso até, né, era um jornalista da antiga, que contava bastidores dele como repórter. Ele tinha sido repórter da Manchete, de várias das emissoras associadas, né, do Chateaubriand. Então ele contava histórias incríveis e eu amava ler a coluna dele. Então eu decidi ser jornalista porque não era só porque eu gostava de ler as notícias e tal, de acompanhar, mas eram os bastidores, né? Eram as histórias que os jornalistas, os comunicadores vivenciavam, né? E eu achava tudo muito mágico e decidi ser jornalista antes de ser locutora, comunicadora. Então, não me imaginei fazendo rádio, apesar de amar rádio, não me imaginei. Foi algo que aconteceu para assim para minha satisfação, né, para meu orgulho, mas foi só depois da faculdade que eu entrei em rádio. Você cursou que faculdade ou algum curso específico para ajustar a voz ou a locução? Então, eu na verdade eu fiz faculdade de jornalismo, a faculdade tinha matéria de rádio, mas eu, assim, ok, as pessoas falavam até da voz, mas, assim, não era uma coisa não era tão marcante, não era tão, eu acho que até por ser tímida, né, então a coisa não era tão ajustada assim. E, então, assim, eu fiz jornalismo, e na época da faculdade, eu gostava muito vamos dizer, da matéria de rádio, mas eu, na verdade, eu comecei como repórter da área esportiva, que foi meu primeiro trabalho falando, né? Mas ainda assim eu era muito tímida e não fui uma boa repórter de campo. Eu travei várias vezes fazendo entrevista. Para mim, chegou a ser desesperador. E aí eu descobri que, na verdade, o mecanismo que eu arranjei, Malhoca, foi me informar muito, ou seja, ter uma base de conhecimento para que na hora eu não travasse, né? Ou seja, não ficasse nervosa, a emoção não tomasse tanto o espaço que eu não conseguia pensar direito, né? Então, assim, e mesmo na locução, eu comecei fazendo a locução e depois que eu fui buscar. E, aliás, o primeiro teste de locução que eu fiz, aliás, na rádio que eu comecei como locutora, me disseram que eu tinha uma ótima voz, mas a minha dicção era péssima.
usaram até uma outra palavra. Aí eu falei, Jesus, o que que eu vou fazer, né? Então eu fiz durante um tempo considerável, eu acredito que uns 6 meses, eu fiz fono. E aí acabei descobrindo várias questões, né? E depois que eu fui fazer curso no Senac, mas isso foi mais adiante, eu já Qual atuava foi como qual foi a emissora que deu essa oportunidade para você ser repórter de campo? é uma rádio, né, do litoral, da Rádio Anchieta, do Litoral Sul, é de Itanhaém. É, eu estava cobri férias, né, de uma amiga. Eu fazia mais torcida do que campo. E tive várias aventuras, assim. Eu fiz o Brasileirão, se não me engano, acho que foi de 88. Eu até dei uma estudada. Eu fui obrigada a ver o meu currículo, porque eu não lembro muitas datas. Parece que deu uma amalgamada em tudo, então, assim, às vezes eu preciso fiz uma colinha, porque eu não lembrava a sequência exata. E como a gente está muitas vezes em 2 lugares, né, ou 3, trabalhando, então eu falei, Jesus. É, então tinha terminado a faculdade, né, foi no campeonato, eu cobri o Brasileirão de 88, mas só as partidas em São Paulo. Então, assim, eu visitei, né, todos os estádios, assim, o Pacaembu, que é o estádio que eu amo, o Palestra Itália, o Estádio da Luz, o Morumbi. Eu sonhava, na verdade, de cobrir Copas, grandes eventos, e o Brasileirão, claro, já é um grande evento. Eu amo futebol, Malhoca, eu amo esportes em geral, Essa é uma assim. novidade que a gente não É, sabia, não foi ainda transpirada, como dizem alguns jornalistas, né? Não foi exarada, não foi colocada para fora. Não, então vamos explorar um pouquinho. Você conheceu a Rádio Mulher, você sabe que a Rádio Mulher teve sim, uma época que era só voz feminina fazendo o campo, o jogo interno, o jogo externo, absolutamente tudo. Narração, comentários, etc, etc. Deu certo num período, daí para frente foi uma experiência, até porque toda a novidade tem lá seu período sim. de chamar a atenção. Depois ela se torna tradicional e aí, por algum motivo, os radiodifusores, os donos da empresa, resolveram terminar com aquele esquema. Então, assim, eu cheguei a ouvir a Rádio Mulher, né? Eu me lembro, assim, não com tanta precisão, mas, se não me engano, a Claudete Troiano foi repórter da Rádio Foi, Mulher. realmente foi um nome É. marcante, como outras pessoas, eu não vou aqui citar o Uhum. elenco todo, porque eu vou, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar de lembrar de algumas pessoas, mas a Claudete é um dos grandes nomes que, que despontaram nessa época, e hoje nem todo mundo faz ligações a respeito, mas Sim. aconteceu. Seguindo, o Senac te Então, ajudou muito? me ajudou particularmente na questão, a gente como jornalista, a gente tem acho que uma métrica, né, uma fala em que a gente está mais preocupado, assim, existe uma preocupação muito grande com o conteúdo, né, o que, na verdade, ainda sempre tive essa preocupação, não deixei de ser jornalista enquanto locutora, né, é, mas, assim, a cadência que a gente tem, por exemplo, fazendo o jornal, que é uma cadência muito, muito ritmada e com muita velocidade e com uma locução mais de impacto, então, é, isso fica muito marcado, né? Esse tempo, o que a gente chama de tempo-ritmo, fica muito marcado, muito evidenciado. Então, assim, eu passei a explorar muito mais as minhas potencialidades em termos de timbre, de versatilidade vocal, tendo feito o curso do Senac. Aliás, eu fiz lá que era um curso, na época a gente tem curso livre, que era técnicas de locução, ou técnicas de interpretação para locutores.
E foi com o Pedro Barreto, que é um cara fantástico. Foi o Pedro que, assim, me abriu muito o olhar, o ouvido para outras percepções, para outros lugares de fala, né? Depois eu cheguei a fazer durante muito tempo também um curso com o Pedro, acho que durou mais de um ano. Eu já fazia locução, mas me permitiu ter um pouco mais de versatilidade, né? E, e de enxergar a locução também como algo mais de performance, de além ou seja, além do conteúdo, né? É, explorar mais, né? Se permitir mais também, né? Em termos de locução. E qual foi a primeira emissora que deu oportunidade para a jornalista Débora Isola fazer um horário completo, ou de apresentação de música, ou de apresentação de programa como comunicadora? Primeira grande chance surgiu como e quando? Então, surgiu na Alfa, eu fui levada para a Alfa, na verdade, para ser redatora, né? Eu comecei fazendo a redação para a Gleide Xavier, a saudosa Gleide Xavier, num programa que o Zeca Almeida Prado havia criado, que se chama ainda, é um programa que ainda existe desde o começo, Alfa Ilustrada. E eu escrevi para a Gleide durante o período que ela ficou lá. E depois escrevi para outras locutoras, né, que são, assim, do time, o primeiríssimo time da Alfa, que era ainda numa outra frequência, não essa 101,7, mas, se não me engano, era 106,5, agora não me recordo. E aí foi a emissora que, na verdade, eu fiz o teste, e foi a emissora que eu comecei sendo locutora. Eu lembro que eu estreiei em maio, no Dia das Mães, e que para mim a mãe foi realmente, para ela foi um presente. Para mim, né, como eu comentei com você, né, minha mãe era uma mulher muito apaixonada por rádio. E, e eu ter ido para o rádio foi uma maneira também de a gente unir as nossas paixões, né? E aí eu comecei no horário da noite. Na verdade, eu era a locutora da noite e fazia a noite madrugada, a madrugada era gravada. E o programa era o Varig e Você Juntos na Noite. Eu apresentei durante um tempo e amava, porque era uma programação musical muito deliciosa. Na época ainda o slogan da rádio era frequência de classe. A gente criou, aliás, muitos slogans, né? E aí, na verdade, eu já fui do segundo time, né? Talvez o time que se tornou um pouco mais conhecido, porque com a mudança também da frequência e com a programação, que a gente tem hoje ainda na emissora, né? Que é uma emissora que eu gosto muito, tem o DNA dessa época, né? Assim, essa forma dos flashbacks, os midbacks, e o estilo da programação, acho que ainda é bem desse DNA dessa época eu tô falando de 88 e 89, Malhoca. Então eu comecei nesse período na rádio. Então foi a emissora que eu tive chance. A época o coordenador era o Ézio Ribeiro, que eu falo que é o meu padrinho, e e eu amei, porque, assim, a gente tinha uma turma, as locutoras é, são, são pessoas, né, são profissionais que ainda, a maioria está atuante, né, no mercado de locução, e são mulheres, são meninas, né, porque a gente começou com 23 anos, né, 24, que eu amo, e que, assim, são minhas irmãs, são as irmãs que eu não tive, né, é, então, assim, a gente tinha um ambiente muito delicioso, era uma extensão da casa, e, e a gente frequentava, a gente saía muito juntas, a gente frequentava é, vários lugares juntas, frequentávamos as casas umas das outras, e isso se estendeu durante muito tempo. Foi um privilégio ter começado na Alfa, não só pela chance de me tornar locutora, mas por esse ambiente, né? A programação musical.
A gente era muito unido, tanto que a gente ia, por exemplo, fazer algum teste, e alguma coisa de locução, sei lá, institucional, publicitária, uma avisava a outra que tinha, a gente não tinha, não competia, Concorrência, né? né? Não, então foi um Agora, privilégio. deixa eu perguntar duas coisinhas. Quando a gente conversa com os colegas de locução, seus colegas, até porque eu não me incluo, todo o meu começo de vida era para ser locutor. Eu já sabia pôr a mão aqui, ouvia a Rádio Bandeirantes como a sua família também, por causa da minha família, gostava de tudo que você já citou, desde o do pulo e tal, até chegar a diretor da rádio, que foi uma coisa que eu nunca esperei, mas aconteceu e eu só posso agradecer aos, aos eflúvios lá de cima que me colocaram no caminho. Mas os colegas comentam, às vezes, assim, não, o programa do fulano de tal. Existem emissoras que, né, tem o show do Zezinho. Tem outras emissoras que não deixam falar o nome, porque, segundo o estilo da emissora ou a proposta da emissora, o importante é ela, não é quem faz o veículo da transmissão, a voz e tudo mais. Então, para algumas pessoas, dá para fazer a troca de, de horário falando quem é, em outros lugares ninguém fica sabendo de quem é a voz, e às vezes as pessoas até confundem, porque tem uma voz padrão, porque tem uma voz gravada, enfim. A Alfa é esse meio termo, que as pessoas não se divulgam muito, mas de qualquer maneira sabe-se que tem gente diferente, ninguém vai aguentar 12 horas de locução, ficar direto ao microfone e tudo mais. Você citou outra coisa que eu queria comentar. Você citou duas pessoas muito queridas, a Gleide Xavier, que foi uma colega maravilhosa que eu tive, trabalhei com ela na Band, e o Zeca Almeida Prado, que foi meu produtor, que foi um parceiro de N outras coisas. Cheguei muito a frequentar a casa dele quando éramos jovens. Eu sou bem mais velho que ele, mas tudo bem. Mas ele trabalhou comigo na Cidade FM, depois nós montamos a 89 FM, ele foi para lá. É um garoto super Sim. criativo, um cara Inteligentíssimo. E tem esse lado, essa vertente, né, de não ficar no dia a dia da capital da selva de pedra, e ele gosta do alternativo, ele gosta da natureza e cria muita coisa, ele dedica boa parte do seu trabalho. Então fica aqui o meu comentário e a minha homenagem ao Zeca, já que você citou, e que foram pessoas com quem você trabalhou e você sabe como foi gostoso continuar. Quanto tempo na Alfa e saiu por quê? Então, agora vamos nas contas, aquela que eu vou ter que... Eu entrei em 88, eu saí em 90, eu acredito que em 92 ou 93, eu faço confusão desse horário. Eu passei depois para o horário da tarde. Pode colar à vontade. Posso colar? Vou pegar o zóio aqui, porque eu já não sei. Eu tenho dúvidas. Então, eu comecei em junho, julho, depois, nossa, é que a gente vai fazendo outras coisas, né? Então, eu saí, se não me engano, em 93, porque foi um período, eu comecei a fazer a Rádio Capital no período da madrugada, e na época eu era coordenadora também de jornalismo da rádio, e da Rádio Alfa, né? E a gente, foi muito interessante porque a gente teve a oportunidade até de criar várias coisas. Por exemplo, o Alfa Notícias eu que criei. É um programa que ainda existe. Claro, muito diferente. Eu me inspirei no Zeca, né, que ele criou o Alfa Ilustrada, que é um programa dedicado a... Já vou te responder. Que é um programa dedicado a dicas de lazer, né? E o Alfa Notícias era a versão matinal e que se destacava notícias, no geral, política, economia. Então, assim, eu já estava há um tempo na emissora, e aí eu fui, assim, instigada a fazer outra emissora, né? E a Rádio Capital, para mim, é a emissora AM, né, dos grandes comunicadores. Então, eu falei, putz, eu quero fazer, mas estava fazendo locução como locutora noticiarista, madrugada.
E, na época, o motivo alegado, na verdade, foi que eu tinha ido para uma rádio popular e isso feria, de alguma maneira, o estilo de locução ia, é, assim, chocava com o que eu fazia na Rádio Alfa, que não, assim, não era verdade, né? Eu não estava como comunicadora na Rádio Capital, mas foi uma mudança de ciclo para a emissora. Entraram outras locutoras, então, assim, eu acho que foi mais uma necessidade interna, em termos também de recurso, de alocar recurso, e que eles queriam uma roupagem algo diferente, porque também eu acho que a gente estava, Malhoca, sem pretensão, ou melhor, com pretensão e sem modéstia nenhuma, o que a gente fez naquele período, nesses 6 anos, a emissora não era conhecida, né? A emissora apostava uma locução feminina que, nessa época, a gente estava destinada só aos horários de madrugada, ou fazer locução acompanhada com parceiro, com locutor, né? E a Alfa quebrou muito isso, né? Então, ok que havia ocorrido uma ideia, ou seja, essa aposta já havia acontecido no Rio de Janeiro, né, na Rádio Fluminense, mas, assim, em São Paulo foi a primeira emissora. A gente tinha muito aqueles comentários, a voz de carpete, de tapete, de travesseiro, e isso a Alfa quebrou. Mas, assim, eu acredito que a maneira de locutar, de fazer, que a gente tinha né, o padrão da Alfa é uma locução muito linear e também a apresentação é muito pontual, né? Você não é uma emissora, é o que a gente fala, né? Não é uma emissora popular, né? Ou seja, não, existe um espaço restrito de improviso, né? Não é né? Então, a gente, né? São estilos diferentes de locução. E aí, eu acho que, ou seja, já era suficiente, ficou muito marcado o estilo da locução que a gente fazia na época, tanto que, assim, tem gente que fala, você tem o estilo da Alfa. Eu falo, gente, nem eu, nem a Miriam Ramos, nem a Silvana Oliveira, a Mônica Porto, a gente não tem o estilo da Alfa. A Alfa, de alguma maneira, tem o estilo que a gente tinha, né? O que a gente tem é um empréstimo aí, né? Não é? Né? É uma troca, né? Então, eu acho que ficou marcado naquele tempo. Claro que a rádio hoje tem a locução muito mais solta e está indo para outros lugares, mesmo em termos de programação, mas eu acho que é isso. Eu fiquei com essa versão oficial, que precisamos remodelar o quadro, e aí eu fui para uma outra emissora, né, também. Fiquei ainda um tempo na capital, e que eu gostei muito, porque de alguma maneira, eu estava lá, via o seu Gil Gomes passando, né? Então, eu gostava muito do ambiente, né? O Afanásio tinha estado, né? O Paulo Barbosa, Paulo Lopes, o Eli Correia. Então, assim, eu adorava estar na Rádio Capital, que ainda quando eu trabalhava lá, era na 9 de Julho. Então, eu amava estar na capital. E era um estilo de música completamente diferente, né? Então, assim, me abriu também os ouvidos para outras coisas muito mais populares, mesmo eu não estando no papel de comunicadora, só como locutora noticiarista, né? E você conseguiu fazer mais uma FM junto com a Capital, que é a AM, e está se bandeando para o lado do FM estendido? Pois é. Então, depois eu fui para uma emissora que foi a primeira emissora digital, ou seja, a gente até então, eu, por exemplo, na Alfa, a gente trabalhava lá com as casseteiras, e também era cassete, não era nem, olha, uma loucura, né? E a gente, na Ômega, que foi a emissora que eu fui para a sequência, e fui da Alfa Ômega, né, o princípio e o fim, brincadeira, brincadeira.
Então foi a primeira emissora digital e que só existiam os discos, né? Não existia os CDs e os DATs, não existia na rádio, não entrava os LPs. E no começo realmente a sonoridade que a gente estava acostumada com rádio na Ômega era diferente. Eu entrei, na verdade, como jornalista na Ômega e comecei a fazer locução na sequência na rádio, mas eu entrei como redatora e depois passei a diretora de jornalismo e tal. Mas só para você ter uma ideia da Ômega, o padrão de locutores que existia era o Ronan Junqueira, o Walker Blas e a maravilhosa agora. Depois teve a Sônia Pérez, mas a Valéria Grilo, o time, o trio de locutores era incrível. Quem eu era na fila do pão, ok, né? Eu já tinha trabalhado 6 anos, mas assim, eles eram maravilhosos, né? E eu entrei para escrever para o Ronan, depois escrevi para o Walker durante um tempo, e aí depois também os meninos, né? O Walker ainda continuou mais tempo, mas o Ronan saiu, aí foi se modificando o quadro de locutores e eu acabei apresentando lá, muitas vezes fazia um jornal de manhã, mas na Ômega fazia também, não era mais locutora noticiarista, né? A gente tinha depois uma equipe de reportagem e tal, que eu amava também, que eu, assim, já estava na fase de ter os pupilos, né? Então, muita gente bacana, com quem eu já havia cruzado em outras emissoras, fez parte dessa aposta de programação, né? E trabalhei com o Manzano, o meu coordenador na época era o Carlos Manzano, que ele apresentava o Gente de Expressão na rádio, na TV era a Bruna Lombardi, e na rádio era o Manzano. Então, assim, aprendi muito com o Manzano. Acabei fazendo algumas produções, né, do programa, e eu amava. Então, assim, assim, também, sem modéstia, eu acredito que eu seja melhor, como eu te falei, eu fui uma repórter muito ruim. Eu cheguei a ser repórter da Excelsior também. E me pegava muito ainda o fato de ser tímida, né? Então, em geral, eu parecia mais despreparada do que outra coisa. Mas aí eu aprendi muito com o Manzano a fazer entrevista, né? O time da entrevista, ao estudar para entrevistar. Então, assim, para mim foi uma escola também, trabalhar na Ômega. E aí, nesse interim também, acabei trabalhando em outros lugares, né, Malhoca? E fui fazer um pouco de TV, trabalhei na Bandeirantes, mas também com essa coisa sempre de ser redatora ou de ser roteirista. E até que eu acabei também apresentando. Eu trabalhei na PDL durante um tempo fazendo produção do programa do Ferreira Neto. O Ferreira Sim, Neto, Joaquim Ferreira Neto, sim, senhora. Olha, me A deu. PDL, para quem ainda não tinha nascido na época, é um nome criado pelo Ferreira, jornalista famosíssimo, e também apresentador de programas de rádio e televisão, mas ele foi conhecido mais como jornalista na Folha da Tarde, era Associação dos Por Dentro do Lance, APDL. Então, era uma coluna lindíssima. Hoje, aproveitando para dar uma cutucada, os jornais não se preocupam em fazer pouquíssimos sites de abnegados colegas nossos, apaixonados pelo rádio, que falam um pouco do rádio. O resto não está nem aí. Fofoca de televisão em televisão tem de monte. Ficam brigando no mesmo horário, N canais, não me interessa aqui dar detalhes, mas é isso. Agora, para falar do rádio, eu não estou falando de fofoca, para divulgar o trabalho do rádio, o que é que o rádio faz, quem é que está no rádio, quem é que está indo, voltando, saindo, trocando de emissor. Informação e divulgação. Pouquíssima gente se preocupa com o rádio. Mas na hora que entra no carro, a primeira coisa que faz é ligar o rádio do carro, felizmente para nós. Você foi professora do Senac também? Então, eu tive, como eu te falei, que a minha amálgama de memória acaba fundindo uma coisa com outra, eu morei na Venezuela durante um tempo.
depois trabalhei na USP, né, na Rádio USP durante um tempo. No meu retorno da Venezuela, que eu fiquei lá 3 anos e pouquinho, eu acabei sendo convidada para dar um curso de locução no Senac. Quem trabalhava na época lá era a Miriam Ramos, né, minha colega de Alfa, de Rádio USP, e aí era para uma turma. Então, eu comecei a dar aula no Senac em 2004. É, eu achava, até antes assim, de consultar as minhas anotações, eu achava que era 2003. Não, 2003 eu ainda estava lá na Venezuela. Então, em 2004, eu comecei a dar aula no Senac, dei de uma maneira não contínua até 2008, ou seja, comecei como professora, eles chamam de carta convite, né? E eu dei aula até, para resumir a história, eu dei aula no Senac até 2019, de 2004 a 2019, de uma maneira, digamos que intermitente. E é uma satisfação muito grande, Malhoca, transmitir, assim, não só a parte técnica, mas a paixão que a gente tem pelo rádio, conseguir, acredito eu, né, conseguir transmitir para as pessoas essa magia que ainda tem o rádio. Eu acredito que sempre vai ter, né, não importa qual seja a plataforma, se as pessoas hoje veem os apresentadores ou não, que eu acho que perdeu um pouquinho, né? Porque antes a pessoa imaginava como você era, né? Então, ai, olha, ela é assim, ele é assado. Mas a magia, a companhia que faz o rádio, para a gente, que você falou, a primeira coisa que a gente faz, entra no carro ou acordar de manhã e ouvir rádio, né? Então, fui professora durante esses anos todos. E, muito bonito poder participar desse processo de descoberta, de transferência de algumas técnicas, né? Mas, assim, sobretudo de vincular a paixão que a gente tem também, ou seja, transmitir essa paixão que a gente tem para as outras pessoas. E você vê também o processo de crescimento, a descoberta desse locutor ou locutora da própria voz, como instrumento, né? E não só como forma, né? Mas, assim, sobretudo, locutor pensante, com conteúdo, que, que, que trata de fazer a diferença na vida dos colegas com quem ele convive, mas, sobretudo, na vida do ouvinte, né? Que é isso, né? O principal na vida da gente é o ouvinte, né? Não é como a gente fala, é o ouvinte, né? É o ouvinte. É o nosso companheiro que está, a nossa companheira que está do outro lado. Você pontuou durante muitos momentos dessa nossa conversa que você não é locutora, ou não nasceu locutora, não nasceu preocupada com a voz, mas aconteceu isso no meio do caminho. O seu negócio era mais o jornalismo, até porque você foi influenciada por emissoras que primavam pela informação, né? Eu sempre gosto de lembrar que o seu Fernando Vieira de Mello, grande jornalista, que dizia que a prestação do serviço era o futuro do rádio, é isso, não há dúvida alguma que nós temos que usar o rádio não só para tocar música, mas para prestar serviço, ajudar as pessoas, porque quantas e quantas vezes eu ouvi na minha casa dizer, deu no rádio, é isso sim, é verdade, deu no rádio. Hoje as coisas podem ter mudado, mas quando alguém queria confirmar, aconteceu isso, fulano, sim, deu no rádio. O rádio era a forma mais séria, mais importante disso. A pergunta que vem a seguir é a seguinte: diga. Por ter tido tanto tempo de ligação como professora, você acha que as pessoas procuram a locução por conveniência, por vocação ou por quê? Olha, agora até falhou a minha voz, né? É muito interessante, porque, em geral, quem procura os cursos de locução é que alguém disse, você tem uma voz bonita.
Então, assim, a pessoa tem, em princípio, um carinho, um lugar muito especial guardado para a própria voz, para a beleza do timbre. E, hum, e claro que isso, de repente, talvez seja um elemento fundamental, mas eu costumo fazer uma comparação, Malhoca, que é igual modelo, né? Mulheres bonitas existem aos milhares, aos milhões, mas quem são as top models aí no mundo? São poucas, né? Então, assim, o fato de ter uma boa voz, uma bela voz e uma beleza de voz, a minha pode ser bonita para algumas pessoas, para outras não, né? É, isso a gente tem, assim, ela tem a voz bonita, mas eu não gosto. Então, a questão da beleza da voz é, acaba sendo um elemento e que é o primeiro passo para quem vai fazer curso de locução. E, na verdade, é uma base bacana, mas você tem pessoas que com voz e que, de repente, não são consideradas tão belas e que são ótimos locutores, porque a locução vai além disso. É um desejo de estabelecer ponte com o outro, né? Porque senão fica um aspecto muito centrado em si mesmo, egóico até. Então, ok, ter uma boa voz, uma bela voz é fundamental, né, acredito eu, porque eu sou desse tempo, hoje, né? Eu cresci ouvindo o Hélio Ribeiro, Ferreira Martins. Então, assim, eu eu ia gosto de falar do voz, Hélio agora. né? É o poder da comunicação, o poder da mensagem, parafraseando nosso querido Hélio, e aproveitando para homenagear a família toda que acompanha alguns dos nossos trabalhos, Dona Carla Sul e os filhos todos. Eu tive a oportunidade de ir a Miami, visitar, conhecer alguns dos filhos dele, inclusive uma jovem escritora que tem livro editado, não é o caso agora da gente sair pela tangente, mas muita coisa aconteceu de interessante no meu caminho em relação ao Hélio, de quem eu sempre me confessei um grande fã. Eu era doido para fazer alguma coisa que chegasse perto. Agora, a pergunta complementar era: aparece muita gente com vontade de aparecer? Ou seja, é vaidade? A vaidade leva muita gente para a escola? Sim, uma vaidade e engraçado porque assim, e aí quando a gente, né, na função de facilitador, de professor, aí de educador, é muito, eu acredito que assim, como de repente foi até comigo, é frustrante alguém comentar, sei lá, eu nunca comentei com os alunos, por exemplo, nossa, que voz bonita você tem, é raro, né, é um comentário sempre muito raro dizer, ué, de vez em quando se fala, nossa, mas assim, a preocupação não é o que você é o que você faz com o que você tem, não o que, né? Voz não é uma fotografia que você, né, fez ali, clicou e pronto, né? É o exercício disso, né? É o que leva. Então a vaidade, sim, é, é uma vaidade e uma voz é tão associada à alma da gente, quem a gente é, então acaba sendo frustrante logo nas primeiras aulas e que essa vaidade e uma Malhoca, você sabe, né? A questão tem gente, por exemplo, que acredita que fazer locução é ler, né? Então, ser um ótimo leitor ou ser um ótimo, né? São estágios diferentes. Você ter uma boa leitura, poxa, é fundamental, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala de português, quando eu falo de português, as pessoas, mas você vai falar de português, falam, é o idioma que, sobretudo, a gente está fazendo locução. Você tem que saber, né? É, em algum momento você vai esbarrar com isso. Então, o aprendizado em ser locutor, ou seja, aprender a técnica que a gente procura estender, às vezes acaba sendo frustrante porque a gente se dá conta dos nossos limites. Por exemplo, não saber improvisar, porque improvisar é um processo, né? As técnicas de rádio, assim, é você fazer dezenas e centenas de milhares de vezes. Edificado esse patamar, você vai para outro, né? Então, assim, eu sou boa num estilo, vou para outro estilo. A gente tem que explorar.
a gente acaba explorando. Então, a coisa da voz, as pessoas vão muito com essa vaidade, que eu tenho uma voz bonita, ou, mas não quer que mexa nessa voz. Então, por exemplo, a gente falando, eu normalmente o meu padrão de voz é até um pouco mais grave. Mas quando a gente acaba conversando, tem que suavizar um pouco. A gente faz isso de maneira natural, né, Malhoca? Mas é impossível falar com meu sobrinho de 6 anos como eu vou falar, de repente, fazendo a apresentação, sendo mestre de cerimônias. A gente não. Então, as pessoas, muita gente vai fazer curso e acha que, por exemplo, para falar, para fazer um comercial de, sei lá, de alimentação infantil, é a mesma coisa que tivesse fazendo uma apresentação de um evento. Então, assim, a elasticidade da voz, a versatilidade que se tem, que se busca, né? E que eu busco até hoje, é algo a ser muito trabalhada. E às vezes a pessoa vai com essa vaidade e não se permite, sabe, se aventurar nessa jornada que é para a vida inteira, Malhoca. Não é, é para a vida inteira. É para a vida inteira. Você falou em Rádio USP e não falamos muito a respeito. E Venezuela, o que aconteceu que você foi para Venezuela? Foi casada? Então, Foi casar? Achou algum correspondente amoroso lá? Só brincadeira. sim, eu arranjei um correspondente amoroso, mas assim, eu trabalhava na Rádio USP, eu conheci um italiano vindo entregar helicópteros da Augusta, que é a considerada Ferrari dos ares, e eu fui para a Venezuela. Eu trabalhava na Rádio USP, era coordenadora de programação da Rádio USP, e sei lá, os caminhos do coração, né? Que loucura que é essa, Malhoca. E aí eu tirei um ano sabático, mas foi o período que, na verdade, eu encerrei, eu comecei a trabalhar na Rádio USP, deixa eu até ver aqui na minha cola, em 93, se não me engano, aí é, que eu fui apresentadora do Diário de Bordo da Transbrasil, eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, mas eu comecei na Rádio USP, então acho que em 93, trabalhei na CBN também durante o mesmo período, e aí eu fiquei na Rádio USP até 2001, e na Rádio USP foi também uma descoberta incrível, assim, ampliou muito o meu universo, Malhoca, de escuta, o meu universo, inclusive o meu universo cultural. Eu amei Quem era trabalhar na o Rádio. diretor ou a diretora da A emissora? Lígia Trigo, né? A Lígia Trigo já era diretora na época. E eu tive, olha, Malhoca, eu tive o privilégio na Rádio USP de trabalhar com a Virgínia de Moraes, Nossa, incrível. de dividir ali programa com ela. Nossa, eu assim, eu queria que me beliscassem até. Eu apresentei com ela poucas vezes. Tinha um programa que chamava Enfoque, que era um programa ao meio-dia, e que ela apresentava com a Lígia. E uma época eu fui coordenadora desse programa, mas na ausência da Lígia eu comecei a apresentar o programa. Trabalhar com a Virgínia, gente do céu, ela ganhou quantos roquetes Pinto? Acho que É, 20, 25. sei lá. Depois deram, depois Eu deram trabalhei com honorário. ela nas associadas. Realmente. A Virgínia era padrão de voz feminina, né? O que a Iris Lettieri Maravilhosa. passou a representar no Rio de Janeiro por causa lá do aeroporto e tudo mais, a Virgínia representava aqui para nós de São Paulo. Eu tive a Maravilhosa, sorte né? de Uma mulher conhecê-la. incrível, elegante, assim, para mim foi um privilégio, porque era alguém, ou seja, porque da minha geração, porque você viu que até agora eu citei muito locutores homens, né? Então, assim, eram poucas locutoras que eu ouvia antes, né? Poucas, a Ana Maria, a Virgínia, eram poucas. O mercado foi muito baixista durante muitos anos, ainda é. Basta você ver na nossa lista, na nossa galeria de entrevistados, aparece muito pouca mulher, algumas não querem, não gostam, acham que Sim, sim, estão a fim de fazer e a gente respeita, sim. mas o que tem de homem em relação à mulher é brincadeira, é de passear. É, e assim, então, assim, para mim, ter dividido os microfones com a Virgínia de Moraes foi um
um arraso, assim. E algumas vezes, ou seja, escrever também para ela. Assim, eu dividi, o Gilberto Rocha, que era alguém que eu ouvia nos comerciais e mesmo na Rádio USP, ter trabalhado com ele, a gente dividiu não só os microfones na rádio, mas em evento. Gilberto é assim, um locutor maravilhoso. Uma, assim, que também, né, já que a gente está falando das minorias, um locutor negro, né? A gente sabe que voz não tem, né, cor, mas Gilberto era sensacional, de uma versatilidade incrível, fazia a Rádio USP, a Rádio Cultura. é, Trabalhei com muita gente bacana, com Eduardo Fortunato, com Bernardo Hansen. O Bernardo está hoje também no Clube da Voz. É, o Marcelo Santos, eu tive, assim, pessoas muito especiais com quem eu trabalhei na Rádio USP. E trabalhei com a Lígia, a gente dividiu durante muito tempo o programa e depois a parte artística, né? Então, na Rádio USP me permitiu fazer programação musical durante um tempo, a gente tinha lá uma equipe de programação, mas eu cheguei a fazer e comecei muito a pesquisar música, escutar outras coisas que eu não ouvia, né? Até então, o pessoal do Lira Paulistana, é, música dita independente, mais música instrumental, que eu amo música instrumental brasileira. Então, eu aprendi muita coisa estando na Rádio USP. E me permitiu outras possibilidades, assim, criativas, né? Por exemplo, criar junto com o sonoplasta né, as vinhetas, as aberturas de programa. Isso para mim assim é uma delícia, e é um espaço que a gente. E olha, Mailoca, falando nisso, não é a gente falando dessa. São poucas emissoras e são poucas mulheres que ficaram no cargo de coordenadora de programação de emissora. Eu gostaria que fossem mais. Eu acredito que nessa história aqui que a gente está falando de 30 e poucos anos de rádio, eu sou das poucas, porque eu sei da Vanessa Calheiros, que está há muito tempo na Antena 1, né? Na época, a Lígia e eu, que ficamos na Rádio USP, mas, assim, poucas mulheres em coordenação de emissoras, que eu acho muito delicado, né? Não é que sabe, não é reivindicar espaço, mas, assim, a gente tem um outro olhar, né? Cabe muito bem dividir ali. Então, Sim. né? Eu acho que tem tanta coisa Não para a há gente equilíbrio, explorar. não há equilíbrio, é É, verdade. é. A gente Então, observa que tem muito mais homem. é, Também tem uma coisa cultural, histórica e cultural, que no começo os pais não queriam que os filhos, as filhas, os filhos já eram avisados: olha, cuidado que esse mercado aí, nem mercado, esse meio aí é perigoso e tal. Para as mulheres, era pior ainda. Sabe? Não, é que nem mãe de Miss, não dá para a mãe acompanhar a filha todo dia para trabalhar, para ir para o horário de locução e tal. Mas aquela situação adversativa, cuidado, porque esse sim, mercado é ruim, é perigoso, está cheio de lobo mau, e isso culturalmente acabou afastando um pouco sim. as moças do É, negócio. eu lembro Eu, que minha mãe usava o termo gabiru, cuidado com os gabirus. é isso aí. Agora, nós Diga. temos praticamente alguns minutos para encerrar o nosso gostoso bate-papo. O que Obrigada, faz Malhão. hoje a nossa Débora? Em que Então, você está atuando nos bastidores, escondido, aquilo que aparece, aquilo que não aparece? Conta tudo. eu estou mais nos bastidores, né? A última emissora que eu tive assim a honra, o prazer de trabalhar foi a Rádio Brasil Atual no ano passado. Eu ancorei o programa, né, o jornal, a primeira edição do jornal da emissora, junto com a Marilu Cabanhas. Eu estava no estúdio, a Marilu, e que foi uma honra também, porque a Marilu é maravilhosa, né? Acompanho a Marilu Cabanhas como ouvinte, ela como repórter da Bandeirantes, e ela é uma preciosidade lá na Rádio Brasil Atual. Então, tive a honra de fazer, é, de estar na Rádio Brasil Atual ano passado.
Mas o que eu ando fazendo? Bom, tive rádio web até o ano passado, com um ex-marido, então as coisas, eu estou muito no podcast, né? O podcast é algo que eu faço desde 2005, então, assim, é algo que eu tenho feito mais. Eu tenho uma empresa hoje que se chama Narrativas Sonoras, a gente cuida muito dessa parte de soluções em áudio, então eu tenho feito mais podcasts. Na área de turismo, fiz um podcast também em 2020, algo que eu estou querendo retomar, é um podcast musical chamado Sobe Som, só que acho que vou ter que mudar o nome, que agora existe um nome, um programa na Globo com o mesmo nome, que veio depois, mas, né? É, então, assim, eu estou muito nos bastidores, tenho trabalhado muito como roteirista, tenho feito audiodescrição, é, tanto roteiro quanto a locução de audiodescrição. Narração eu tenho feito mais. Então, eu estou mais nos bastidores e estou bolando algumas coisas, Malhoca. Eu estou começando um livro, que é um livro sobre rádio, e que depois, como está ainda muito seminal, é melhor não falar muito, né? Mas traça aí um paralelo com a minha trajetória, né? Rádio Paulista, contar um pouco de história, mas está bem no começo ainda. E estou fazendo, tenho feito toda a parte ainda de planejamento de aulas, de alguns cursos de locução. Não estou mais no Senac, então estou aproveitando as coisas que eu sei da minha trajetória como roteirista, então eu tenho feito, por hora, o planejamento, ainda não começaram as gravações, de alguns cursos na área de locução, de apresentação, de mestre de cerimônias também, que é algo que eu pontualmente fiz ao longo da minha trajetória. Eu criei o curso lá no Senac, né, na época que eu estava no Senac. Então, estou voltando aos poucos. E confesso para você que a pandemia me pegou um pouco, eu estava começando algumas coisas. Então, durante a pandemia, a gente montou rádio web, eu estava em Atibaia, ou seja, tinha mudado de São Paulo. Então, eu estou retomando praticamente agora, né? Trabalhei como roteirista aí durante um tempo na Rede TV, mas estou mais nos bastidores e estou querendo, claro, voltar a fazer rádio, mas isso por hora é só desejo, não tem nada firmado. Vamos avisar quem quiser, quem gostar, quem já conheceu, quem está conhecendo agora, porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu ouvia, mas não sabia que era ela. Ela é a Débora Delísola, ou a Débora Isola, artisticamente, que está disponível no mercado. Quem quiser, horário é só combinar, chamar, nós não temos nada a ver com isso, ela não tem empresário, é só falar diretamente com ela, vai lá no Gmail, manda um alôzinho, para ficar mais particular, e convide a Débora para participar, porque é uma voz agradável, é uma voz gostosa e tem conteúdo. Importante é isso. A voz é um veículo que leva aquilo que a gente tem dentro da gente para fora. Débora, foi bom demais conhecer você. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no trabalho, só como ouvinte, mas hoje eu descobri coisas muito gostosas da sua vida e agradeço pelo seu tempo e por ter dividido isso tudo com os nossos amigos e amigas. Malhoca, assim, desculpa, assim, eu quero, assim, imensamente agradecer a oportunidade de estar com você, com essas pessoas. Deixa eu comentar uma coisa que você não lembra. A primeira vez que eu falei em rádio foi na Rádio Jovem Pan. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Você e Damião, eu fiz um sorteio, Malhoca me falou, vem aqui você, vai dizer quem é a ganhadora. Foi a primeira vez que eu falei em rádio, foi você, com você. Você era uma ouvinta? Era uma ouvinte? Eu estava com a Gleide Xavier, a gente fez um sorteio num evento, eu lembro que a música era ouvinte, que tinha pedido a música da Tina Turner, e eu anunciei que ela era ganhadora. Eu tinha uns 18 anos, Malhoca, jamais
imaginei Não que ia iria trabalhar em lembrar rádio. mesmo, seria Eu estava na faculdade ainda, e já sabia quem você era, mas assim, a primeira vez que falei em rádio foi culpa sua. Te Tá agradeço bom. o espaço, Menos mal. te agradeço tudo. Obrigada, Malhoca. Foi um prazer ter estado com você e ter estado com essas pessoas que estão nos acompanhando. Muito, muito grata por tudo, viu? Foi uma grande satisfação. Um grande abraço, um grande beijo e parabéns por essa iniciativa. Parabéns por todas Obrigado. as ideias. Quero ouvi-la brevemente em algum prefixo do AM, agora no FM estendido, ou do FM não estendido tradicional. Vamos Que aguardar assim esse dia. seja. Tá bom? Um super Um beijo, beijo grande. obrigada. Até mais. Esta foi a nossa querida Débora Isola, com quem a gente conversou durante praticamente uma hora, que contou uma série de histórias gostosíssimas a respeito do seu amor, da sua vida, da sua ligação com o rádio, que tem muito a ver com aquilo que nós também temos. Semana que vem a gente volta com mais importantes vozes do rádio no Brasil. Até lá.